Olá a todos! Vamos agora para a nossa aula de número 2 da unidade 1. Nesta aula, iremos rever o conceito de funções quadráticas, tá? Para isso, sejam A, B e C pertencente aos reais, com A diferente de zero. A função f, que sai do conjunto dos reais aos reais, associa o número x ao número f de x igual a ax² mais bx mais c, né? É a função quadrática na variável x. Tá? Futuramente, irei apresentar a função quadrática na variável y. Tá? A função quadrática vai desempenhar um papel muito importante na disciplina de cálculo 2, principalmente na unidade que trata das integrais duplas. Bom, o domínio dessa função quadrática é o conjunto dos reais. Por quê? Eu não tenho nenhum impedimento aqui, olha. Eu consigo calcular a imagem de qualquer x real. Eu não corro risco de dividir por zero. Eu não corro risco de extrair uma raiz quadrada de um número negativo e assim por diante. Então, o domínio é o conjunto dos reais. Os números para os quais f de x igual a zero são os zeros da função quadrática. Isso é a definição de zero de uma função. Ou seja, são raízes da equação ax² mais bx mais c igual a zero, né? Conhecida por equação quadrática. Essa equação que já foi muito estudada na matemática e no pré-cálculo, né? Nós temos dessa equação esse número especial aqui, o delta, que é b² menos 4ac. Ele é o discriminante da equação quadrática. Tá? O gráfico de f de x igual a ax² mais bx mais c é uma parábola. Isto aqui é um teorema, né? Estou só comentando que tem que provar que o gráfico da função dada por essa expressão é uma parábola. Né? Não vamos fazer isso aqui na nossa disciplina, mas vocês podem encontrar em livros de geometria analítica ou livros de cálculo, tais como o Stewart, né? Bom, a expressão resolvente para a equação quadrática, tá? Ela é dada por x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta por 2a. Posso dividir por a porque eu já comentei que o meu a ele é diferente de zero. Aqui no Brasil, essa expressão é conhecida como fórmula de Bhaskara. Tá? Em outros países de língua inglesa, é conhecido apenas como a fórmula resolvente. Tá? Se o delta é maior que zero, nós temos duas raízes reais distintas. Se delta é igual a zero, uma raiz real de multiplicidade 2. E se delta é menor que zero, não tem raízes reais. Vamos comentar agora um ponto muito importante relacionado ao gráfico da função quadrática. Uma vez que o gráfico é uma parábola, toda parábola tem um ponto especial chamado vértice, cujas coordenadas é menos b por 2a e menos delta por 4a. Tá? Então, esse ponto V, né, menos b por 2a é o x-vértice, xv, menos delta por 4a é o yv. É o vértice da parábola y igual a ax² mais bx mais c. Tá? Sendo x, olha, essa reta aqui, ó, x igual a menos b sobre 2a, ele é conhecido como o eixo de simetria da parábola. Tá? Então, aqui não é mais um ponto. Como eu estou no plano cartesiano, essa expressão representa uma reta paralela ao eixo y. Tá? Bom, se meu A é maior que zero, V é um ponto de mínimo local. Ou seja, f de x é maior ou igual que f de x vértice, que é igual a menos delta por 4a para todo x pertencente aos reais. Tá? Então, se o A é maior que zero, o vértice será um ponto de mínimo local, né, do gráfico da função quadrática.
Se o A é menor que zero, V é um ponto de máximo local, ou seja, f de x é menor ou igual que f de x vértice, que é menos delta por 4A para todo x pertencente aos reais. Bom, vamos comentar os gráficos, tipos de gráficos da função quadrática. Existem apenas 6 tipos de gráficos de funções quadráticas que eu desenhei aqui. O primeiro tipo é quando o A é maior que zero e o delta é maior que zero. O A está relacionado com a concavidade da parábola. Então, o A maior que zero, nós temos uma parábola côncava para cima. Então, os 3 primeiros gráficos são parábolas côncavas para cima. Neste primeiro aqui, o delta é maior que zero. Então, ela é côncava para cima com 2 raízes reais distintas. Aqui, no segundo gráfico, o A é maior que zero, ou seja, côncava para cima, e o delta é igual a zero. Então, nós temos uma raiz real de multiplicidade 2. Observe que o tracejado aqui é o nosso eixo de simetria, muito útil para a construção do gráfico de uma função quadrática. Tá? Neste caso, nós temos o A maior que zero, côncava para cima, e delta menor que zero. A interpretação geométrica de um delta menor que zero é que a parábola não intercepta o eixo x. Tá? Vamos agora para o nosso quarto tipo de gráfico de uma função quadrática. No quarto tipo, no quinto e no sexto, nós temos o A menor que zero, ou seja, são parábolas côncavas para baixo. No quarto tipo, o delta é maior que zero, então ela é côncava para baixo com 2 raízes reais. No quinto, nós temos o delta igual a zero. Temos então uma raiz real de multiplicidade 2, ou seja, geometricamente significa que o vértice toca no eixo x. E no último caso, o sexto caso, em que o A é menor que zero, côncava para baixo, o delta também é menor que zero, ou seja, ela não intercepta o eixo x, portanto, essa função quadrática não possui raízes reais. Vejamos, então, o último assunto sobre funções quadráticas, que é o valor máximo e mínimo que esta função pode atingir. Tá? Recomendo também, sobre gráficos de funções, visto anteriormente, que leiam com atenção os exemplos apresentados, tá, na apostila. Então, nós vamos resolver um problema prático, que é o exemplo 1.6. Vamos ler o enunciado. Entre todos os retângulos de perímetro 60 centímetros, qual o que possui maior área? Então, vamos para a resolução. Sejam x e y os lados do retângulo conforme a figura. Então, está aqui a figura em amarelo. Então, temos a base x, a altura y. Tá? O perímetro P é 2x mais 2y, que vale 60 centímetros. Se eu dividir tudo por 2, eu tenho que x mais y é 30. Ou seja, y é 30 menos x, sendo x, y maiores que zero, tá? Porque são grandezas, dimensões de um retângulo, tá? Uma área retangular, um terreno retangular. Bom, da geometria plana, a área é o produto da base pela altura, então é x vezes y. Ou seja, eu posso então obter uma função de x aqui, substituindo esse y por 30 menos x. Temos então que área de x é x que multiplica 30 menos x. Fazendo um chuveirinho aqui, temos que a de x é 30x menos x quadrado. Ou seja, a área desse retângulo é uma função quadrática. Olha, nós observamos também que o A vale menos 1, então é uma função quadrática, cujo gráfico é uma parábola côncava para baixo. Tá? Então, vai encaixar, portanto,
vai encaixar na teoria vista anteriormente, de que ela vai atingir um máximo local, tá? Antes disso, vamos ver aqui. Quando eu faço A de x igual a zero, eu estou à procura de seus zeros. Resolvendo aqui, ó, colocando o fator comum em evidência, o x, ó, tem x que multiplica 30 menos x. Não recomendo que utilize fórmula de Bhaskara nessa expressão. Quando você tem uma equação quadrática incompleta, tá? Não tem um termo independente c, você põe x em fator comum em evidência. Tá? Daqui, como o produto de dois números é zero, implica então que x1 é zero e o x2 é 30. Tá? Ou seja, um dos dois tem que ser zero. Com essas informações de que é côncava para baixo e os zeros é 0,30, eu construí esse gráfico aqui. Ó. Aqui está mostrando como que a área do retângulo varia. Tá? Então, nós observamos aqui ó, que o x-vértice vai proporcionar um y-vértice e esse y-vértice representa a área máxima. Tá? Então, vamos calcular, né, esse x-vértice aqui. Por quê? No enunciado perguntou qual que possui maior área, qual implica as dimensões desse retângulo. Né? Usando a fórmula do x-vértice, menos b por 2a, menos 30, porque aqui ó, o meu b vale 30, menos 30, 2 dividido por menos 1, ou seja, 15 centímetros. Usando essa expressão aqui, eu obtenho que y é 15 centímetros. Portanto, o nosso retângulo de perímetro 60 centímetros, que possui maior área, é um quadrado de lado 15 centímetros. Para nós descobrirmos o valor dessa área máxima, eu calculo o y-vértice. Ao invés de usar a fórmula menos delta por 4a, eu posso usar também a de x-vértice, porque é um ponto da parábola. Ou seja, o a de 15, 30 vezes 15 menos 15 ao quadrado, fazendo as contas usando uma calculadora científica, vamos ter 225. Ou seja, a área máxima é 225 centímetros quadrados. Tá? Está aí, então, resolvido, né, um problema de máximo e mínimo e também essa revisão que fizemos de funções quadráticas nesta aula 2 da unidade 1.